Liberdade de Opinião vai agora até Brasília. Nós vamos à capital federal para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Boa quarta-feira, hein? Olá, Colombo. Que desfrutemos desse dia 9 de dezembro, Dia Mundial do Combate à Corrupção. Dia importantíssimo. Vamos em frente, então, para começar os nossos assuntos desta quarta-feira, falando sobre a vacina. Governadores e o ministro da Saúde tiveram uma reunião tensa ontem sobre as vacinas que podem ser compradas pelo governo brasileiro para vacinar a população contra a Covid-19. Por causa da Coronavac, que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e pelo Instituto Butantan, houve uma discussão entre o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, e o governador de São Paulo, João Dória. Nós vamos acompanhar. O seu Ministério vai comprar a vacina Coronavac, sendo aprovada pela Anvisa, sim ou não, ministro? Eu já respondi a todos os governadores quando a vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá, governador? É do Butantan. Eu não sei por que o senhor fala tanto como se fosse do estado. O Butantan, quando concluir o seu trabalho e tiver a vacina registrada, nós avaliaremos a demanda e, havendo demanda, havendo preço, havendo os seus da maneira correta, todas as vacinas, todas as produções serão alvo de nossa compra. Alexandre, por que as coisas chegaram a esse ponto na reunião de ontem? É uma tensão natural de um momento difícil que o país está atravessando? Ou há aí uma discussão política embutida nessa negociação para a compra da Coronavac pelo Ministério da Saúde? Antes de mais nada, Colombo, eu vi o ministro Pazuello fardado. Ele estava com farda militar aí, me pareceu, porque ele não estava, porque eu falei com ele logo depois dessa reunião, ele estava com roupas civis, né? Bom, mas enfim, essa abordagem do governador de São Paulo, como o Sidney lembrou, né, pareceu um interrogatório, sim ou não? Responda aí sim ou não. Parece que a professora está exigindo do aluno, né? Olha, você responda sim ou não. E o ministro também falou sobre Butantan. Butantan é, sim, vinculado ao governo do estado de São Paulo, via Secretaria de Saúde, né? Se não me engano, desde 1905. E é o maior do país. É um fornecedor de mais de 90% de vacinas para o Ministério da Saúde, né? Agora, eu acho que o governador Dória tem N motivos para ficar nervoso, né? Ficar tenso, como você disse. Bom, começou por São Paulo. O vírus chegou de Wuhan, passou por Milão e foi para São Paulo. E ali se espalhou pelo país, de São Paulo, né? O governador insistiu em fazer o carnaval, né? Disse que seria uma gripezinha. Mais ou menos como insistiu agora na eleição de que não haveria mais fechamento e no dia seguinte anunciou amarelo para todo mundo, né? Então ele tem motivo para ficar nervoso. São Paulo sozinho, São Paulo são quase 50 milhões de habitantes. São Paulo sozinho teve, segundo o registro civil, a página do registro civil que registra os óbitos, 46.544 mortes por Covid, é muita coisa. Por outras doenças respiratórias, 59.548, é mais ainda. Por doenças cardiovasculares, 54.537 mortes. Então, é muita responsabilidade e o Supremo jogou nas mãos dos governadores essa responsabilidade. Governadores e prefeitos, só que os prefeitos estão cobrando dos governadores. Então, é uma pressão muito grande. Aí acresce, né, sobre o governador Dória. Uma outra pressão, essa pesquisa eleitoral, digamos assim, de candidatos a candidato a presidente da República, que saiu agora no dia 3 de dezembro, 4 de dezembro, né, mostra o governador Dória, que é o governador do maior estado do país, o estado mais poderoso do país, e ainda assim ele está em 6º lugar
com apenas 4% das indicações da pesquisa. Isso também pode estar contribuindo para que ele fique nervoso, ansioso. Então, precisa pegar uma força, uma palavra forte, um tema forte, um objetivo forte, como é a vacina, né? A vacina veio para salvar vidas. E o governador Dória é o cavaleiro que está na frente, trazendo a esperança da vacina, né? Então, parece que se arma, assim, esse embate, né, entre o governador e, no caso, aí, o ministro Pazuello. Agora, Alexandre, uma discussão também envolvendo os próprios governadores, né? O governo federal também se envolveu em discussão com outros governadores. Os próprios governadores também não se entenderam ontem, né? A gente pode rodar o TP aqui. As discussões com outros governadores que participaram do encontro com o ministro da Saúde cobraram o ministro Pazuello por um programa nacional de vacinação. Tanto é que o ministro Pazuello fez um pronunciamento no fim do dia e nós vamos ver agora o que disseram tanto o ministro quanto os governadores. Eu acredito na vacina, eu espero que ela chegue o mais rápido possível para que chegue antes da segunda onda no estado de Goiás. Essa é a minha luta que tenho feito, mas não posso admitir que amanhã eu seja rotulado de omisso, tá certo? E que o governador de São Paulo seja o único que agiu no intuito de poder fazer a imunização. A imunização com relação ao vírus da Covid será feita nacionalmente, com todos os estados e municípios tendo uma coordenação nacional e uma vacina nacional. Alinhamos que qualquer vacina que esteja autorizado pelas 4 agências internacionais, elas imediatamente, de acordo com a lei federal, em 72 horas a Anvisa estará com a responsabilidade de revalidá-la, certificá-la para uso em território nacional. Não existe essa discussão. Isso aí é uma discussão criada. Todos no Brasil terão acesso à vacina. Todos aqueles que desejarem. Bom, o governador do Maranhão, Flávio Dino, foi ao Supremo com um pedido para eventualmente comprar uma vacina sem autorização da Anvisa. Qual é o argumento que ele apresenta? Que se a vacina for liberada no exterior, ela pode ser usada aqui no Brasil, se ela for liberada por uma agência como a dos Estados Unidos, da União Europeia, da China ou do Japão. Outros governadores fizeram reclamações sobre uma suposta falta de planejamento e de liderança do governo federal na condução do Programa Nacional de Vacinação contra a Covid. Alexandre, então, nós vimos aí reclamações de todos os tipos. Há governadores reclamando do governador de São Paulo, João Dória, entendendo que ele colocou as coisas de uma maneira equivocada, colocando o carro na frente dos bois, deixando outros governadores pressionados. Vimos aí governadores dizendo que o governo federal não assumiu o Programa Nacional de Imunização da maneira como eles entendem deveria ter assumido. Outros governadores dizendo que vão correr atrás das suas próprias vacinas, independentemente da Anvisa, como o governador do Maranhão. O Ministério da Saúde está com as coisas na mão, com o planejamento na mão neste momento, Alexandre? Está, né? Basta perguntar aos governadores e aos prefeitos se eles ficaram na mão em algum momento ao longo de toda essa pandemia, né? De respiradores, de equipamento protetor, de testes, né? Tudo que eles pediram, eu espero que todos possam dar esse depoimento, né? Inclusive em contato direto com o ministro Pazuello. Agora, eles têm todos os motivos para ficarem nervosos, né? Porque parece que eles estão ficando para trás e o governador de São Paulo é que está andando na frente deles, né? Eles são cobrados pelos prefeitos. Os prefeitos reclamam que querem reabrir, né? Eu recebo muitos telefonemas de prefeito nesse sentido.
E depois é uma questão muito séria, porque o Supremo, como todo mundo sabe, jogou nas mãos de governadores e prefeitos. Mas, na verdade, está só nas mãos dos governadores. Porque eles têm esse comando sobre o Estado e os prefeitos têm que dizer sim, senhor, não é sim ou não, né? como sugere o governador Dória, né? Então, essa grande responsabilidade, a pressão dos prefeitos, no fundo, são os cabos eleitorais dos governadores, em termos partidários e eleitorais. E mais do que isso, né? Eles administraram fechamento de loja, de indústria, de comércio em geral, perda de emprego, queda de renda, tiveram queda de arrecadação e ainda assim as mortes chegaram a quase 180 mil. Então, é uma tensão muito, muito grande sobre os governadores. O governador tem razão quando fala, o governador Flávio Dino, por exemplo, chegou a entrar no Supremo, mas é a lei 14.006, do dia 28 de maio deste ano, assinada pelo presidente da República e pelo ministro Pazuello. A lei diz que se uma vacina que tiver sido aprovada pela agência reguladora dos Estados Unidos, ou a europeia, ou a japonesa, ou a chinesa, né, que isso faz com que a Anvisa tenha 72 horas para se manifestar, né? Então, é algo que dá uma pressa também, uma pressa necessária. E o ministro Pazuello já informou os governadores, né, que com a mesma máquina de logística que encaminhou testes, respiradores, equipamento, etc., vai usar, tem contrato com a AstraZeneca, né, que significa 260 milhões de vacinas ainda em 2021, e com a COVAX, que é esse consórcio, que garante mais 42 milhões de vacinas, dá mais de 300 milhões de vacinas. Foram informados disso e que todos serão atendidos de acordo com as necessidades de cada um, né? Então, essa é a questão que aproxima, né, e esclarece a relação entre Ministério da Saúde e os governadores. Eram 15 governadores, se não me engano. O governador Dória, inclusive, chegou depois, chegou atrasado. O ministro teve que perguntar para os outros governadores se concordavam em dar a palavra para o governador Dória. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, Alexandre? Falar um pouquinho de economia. O ministro Paulo Guedes voltou a defender a flexibilização da lei trabalhista para incluir informais no mercado de trabalho em um evento que tratou da retomada da economia. Evento que também contou com a presença do presidente do Supremo, Luiz Fux. Disse que a corte tem evitado uma orgia legislativa no país. Nós separamos um trecho da fala de cada um. Dependendo da decisão do Supremo, são 10 anos de atraso ou 10 anos de evolução acelerada. Uma causa que, se der um parecer favorável, são 150 bilhões contra a União. Você acabou de roubar o futuro dos nossos filhos e netos. Quem olha para o Brasil, olha com o olhar de quem quer segurança jurídica. E como é que se assegura a segurança jurídica? Evitando orgia legislativa, várias leis todo dia. Alexandre, como é que você avalia o que disseram o ministro da Economia, o presidente do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal hoje dá segurança jurídica ao país, a investidores que querem produzir, botar dinheiro aqui? Que segurança jurídica pode ter um país em que, dos 11 ministros do Supremo, 5 votam sim, onde a Constituição diz não, né? Onde o presidente do Supremo preside um julgamento em que um artigo da Constituição simplesmente é desconsiderado, o julgamento de Dilma, né? Onde um presidente do Supremo cria um inquérito baseado no regimento interno e não na Constituição, né? Então, dá insegurança jurídica, sim. Eles não podem estar acima da Constituição. Eles não são supraconstitucionais. Eles são infraconstitucionais, são os hermeneutas da Constituição. Eles interpretam,
Eles não podem criar, nem revogar, nem inventar, né? Eu estou falando do Supremo, mas a gente pode ampliar isso, né, para o fato de ter que obedecer o que está escrito na lei. Isso dá insegurança jurídica. Agora, essa fala dos dois, do presidente Supremo, ministro Fux, e do ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, é resultado da ciclotimia desse país. Eu vivi isso. Eu não sei se são os nossos pauteiros, se é a opinião pública ou se é a opinião publicada, porque já foi moda que eu fiz muitos programas reclamando que a gente não recorria ao judiciário, né? Hoje estão reclamando que há recurso demais ao judiciário. Hoje reclamam a quantidade de habeas corpus que oprime o Supremo, né? São milhares, né? Então, a gente vai, aí não dá certo, a gente volta, né? Excesso de leis, emaranhado de leis e de portarias e de regulamentos que atrapalham o país. Mas, em suma, a insegurança jurídica é fator do famoso custo Brasil. Pesa muito no custo Brasil. Agora, o objetivo, né? Paulo Guedes começou falando sobre os informais, né? Eu acho que o objetivo nosso não é ficar passando por fora, é tornando os informais formais, porque eles são ilegais. Vamos parar de eufemismo, né? Eles não pagam impostos, os outros pagam impostos sobre o que vendem, fazem concorrência ao lojista na cara do lojista, na rua em frente, né? E a gente deixa, não, é uma questão social, né? Legalizar-se todo mundo é uma questão social, sim, porque isso é justiça, porque todos pagam igualmente impostos, todos estão submetidos ao mesmo regime legal, né? Isso é uma questão social também. Mas a gente adora se enganar, né? Nós ficamos nos enganando, achamos bonito, acreditamos nas nossas meias verdades, né? É como diz o Vargas Llosa, né? A verdade das mentiras, né? E, então, é assim que a gente vai tocando a vida, né? A gente precisa resolver essa questão dos informais. Segundo, a Caixa Econômica, que distribuiu o dinheiro num trabalho sensacional, né? de sábado e domingo, né? Sem horário, semana inteira, que distribuiu esse auxílio emergencial, seriam 38 milhões de brasileiros, né? A gente pode supor que seriam 38 milhões de famílias também. É muita gente, né, que está à parte do arcabouço jurídico brasileiro, legal, de pagadores de impostos, né? Então, é algo que precisa ser discutido e resolvido. Vamos falar um pouquinho sobre política. Alexandre, se a cláusula de barreira já estivesse em vigor, 6 partidos estariam sem acesso a fundo partidário e a tempo de rádio e TV na propaganda. PSOL, Novo, PCdoB, PROS, PV e Rede. Agora, na próxima eleição, em 22, o piso para acesso ao fundo será de 2% de votos no país ou a eleição de 11 deputados. Em 2030, esse percentual passa para 3%. A cláusula de barreira será finalmente levada adiante? Já era para ter sido aplicada lá atrás, foi aprovada no Congresso, derrubada pelo Supremo, não é, Alexandre? Porque os partidos ditos ideológicos conseguiram convencer ministros no Supremo Tribunal Federal de que eles têm um papel a desempenhar importante. Agora vai? Ministro Fux, presidente do Supremo, é preocupado exatamente com isso, né? Quem detém o poder de fazer leis é o Congresso Nacional, em nome do povo. Foi eleito para isso. Aí o Supremo, que não tem o voto direto do povo, derruba a lei feita por quem representa o povo, né? Uma contradição imensa. E o ministro Fux identifica isso, né? Mais de um discurso dele mostrando isso, né? Então, esse é um problema. O outro problema me faz lembrar aquele bordão cresça e apareça, né? Partidinho pequeno está lá recebendo o nosso dinheiro, né, do imposto que pagamos em fundo eleitoral, fundo partidário, essas coisas, né? Eu lembro, menino, tinha 3 grandes partidos, PTB, UDN, PSD e outros partidos menores.
Partido Libertador, Partido de Representação Popular, PSB, né? Mas se limitava aí a uns 10 partidos no máximo, né? Em 64 alegou-se que tinha que se fazer 2 partidos apenas, porque havia 16 partidos, se não me engano, que era muito. Agora é mais do que o dobro disso. E a gente pergunta para um desses filiados do partido, ou mesmo gente que foi eleito pelo partido, a gente pergunta qual é a doutrina do seu partido. E todos vão dizer a mesma coisa, justiça social, desenvolvimento econômico, liberdade, todos dizem a mesma coisa, né? Não há um partido doutrinário como a gente notava, eu notava no PTB, na UDN e no PSD, né? O trabalhismo de esquerda, a UDN da direita, o PSD do centro, né? Claramente, mas não era só essa localização ideológica, né? Eram princípios, temperamento de cada partido. Hoje eles são incapazes de identificar a doutrina do partido. É um rótulo apenas, um rótulo, vamos ver qual é o partido em que eu me dou melhor, né? E aí vai trocando de partido. Essa é uma questão que é insolúvel, porque quem faria uma reforma política são eles próprios, são os interessados. É uma reforma em causa própria. Então, essa reforma não sai, né? Marco Maciel passou 25 anos falando nisso, a mãe de todas as reformas, né? Só que essa mãe ainda não nasceu, né? Para corrigir, porque, no fundo, isso prejudica a representatividade, a representação, que é a essência da democracia, né? Você não sabe, está votando num partido, mas não sabe se esse partido coincide com o que você pensa, né? E o que espera desse partido como bloco, né? Vou trabalhar por uma maior liberdade econômica, né? Ou vou trabalhar por uma maior estatização, né? São correntes diferentes. A gente fica confuso. E esses pequenos partidos, né, têm que crescer para aparecer, tem que mostrar voto. Se não tem músculo para ter voto, como tem Partido Progressista, MDB, PSDB, né, até o DEMA, agora que foi muito bem. Então, essa cláusula de barreira que está sendo protelada é uma justiça dentro de uma tremenda injustiça. Valeu, Alexandre. Bom dia. Até o próximo Liberdade de Opinião, hein? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.